meus amigos, conforme os meus haters vieram pedir, eu vim comentar o resultado das eleições. Uma coisa muito curiosa, porque assim que saiu, assim o que hoje o dia amanheceu, tinha gente aqui nos comentários do YouTube falando de mim, né? Vieram comemorar aqui nos meus comentários. Eu recebi 2 e-mails de manhã, pessoas cobrando que eu comentasse as eleições, pessoas gostam de mim, das minhas posições políticas. No Instagram, no Casal Nerd do Canadá lá, tinha gente falando de mim nos comentários. E eu fico muito lisonjeado, que as pessoas que estão, comemorando a vitória do partido político deles, dado político deles, e ao invés de comemorar pensando neles, em si mesmos, eles pensam em mim. Então, lisonjeado com a história. E hoje eu vou explicar o que aconteceu nas eleições aqui do Canadá, explicar que foram 4 sacrifícios e uma narrativa para conseguir a vitória. E me lembrou muito dessa música aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, React. Esse aqui sou eu votando. A música aqui do Gilberto e Gilmar, tá ruim, mas tá bom. Vocês conhecem essa música? Tá chato, é muito alto? Escuta aqui. Vou de lado. E meio bravo me pôs a questão pra não te mandar embora. Vou ser obrigado a baixar Abaixar seu seu salário. salário. É É sim sim ou ou não? não. Aí Ai, eu pensei, tá tá ruim, ruim, mas mas tá tá bom. bom. É isso, meus amigos. O resultado da eleição não foi o que eu esperava, não foi o que eu falei aqui. Eu dei minha cara a tapa várias vezes, assim, contra todas as expectativas, dizendo que os conservadores iam ganhar essas eleições, porque eu estava indo numa sequência de acertar muito boa. Quando eu avisei que o Trudeau ia renunciar, um monte de gente tá lá no vídeo nos comentários falando: não, o Trudeau nunca vai renunciar. Quando ele foi, renunciou. Quando eu avisei que o Carney seria o próprio primeiro-ministro, apesar de ter uma eleição interna no partido dos Liberals, é óbvio que ele foi escolhido, né? Ele foi selecionado a dedo ali. Aí eles fizeram uma eleição fake para ganhar trouxa, e aí as pessoas, não, tá tendo eleição. Quando eu falei que eles iam aproveitar uma eleição, aproveitar o momento, também acertei. Então eu tava acertando uma sequência boa, e essa eu errei. E aí as pessoas acham que, nossa, que o meu mundo acabou se diz. Então vamos lá, meus amigos, eu quero falar dos 4, ah, quero falar aqui dos 4 sacrifícios e uma narrativa que elegeu os Liberals mais uma vez. Aqui sou eu votando, ó, bonitinho, no papelzinho aqui, né? Estranho, o Canadá não tem urna eletrônica, um país tão avançado. Aqui são as pesquisas, ó, estavam todas dando 180, quase 190 cadeiras para os liberals, que na verdade eles conseguiram 169. Então, de 189 para 169, são 20 cadeiras, né? Para perceber que eles sempre erram para a esquerda, né? No Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, sempre. É uma coincidência, né? É uma coincidência muito louca isso. Aqui, ó como é que tava os conservatives. 126 cadeiras, 125. Quanto eles ganharam? 144, ou seja, 20. Eles erraram em 20 cadeiras. Mas tá tudo bem. E aqui só um quadro de honra aqui, ó. Recebi esse e-mail hoje de manhã do Sandoval, ele dizia o seguinte: escuta um silêncio ensurdecedor. O direito dos canadenses de se defender de uma extrema-direita opressora e lutar pela liberdade de seu país venceu Viva McCartney. Mas muitos narcisistas vão vir frustrados e falar: não foi isso um erro, eu estou certo, vocês todos estão errados, eu sou dono da verdade, sei tudo e blá blá blá. Meu vizinho tem 20 anos de fartura, promovido pelo seu pai. Quando o pai dele perdeu o emprego e mesmo seu pai tentando fazer o melhor, mas as coisas não andavam tão bem como antes. Ele ouviu do seu filho essa situação e culpa sua é o pior pai do mundo. Não se pode esperar nada mais que isso de uma pessoa narcisista de extrema direita. Isso foi meio que eu recebi hoje de manhã. O próximo tá bom também, ó. Faça um vídeo apoiando a extrema-direita e Trump não mude de opinião, defenda as taxas. O imperialismo e a opressão da extrema-direita. O cara é muito ruim de pontuação, por isso que eu tive que ler dessa maneira aqui. Bom, aqui tá o resultado das eleições, meus amigos. Aqui tá o mapa tá muito interessante porque... Ah, o mapa tá fugindo aqui. Porque mostra que, ó, só para não confundir quem é do Brasil e acompanha a eleição nos Estados Unidos, aqui é o contrário, né? Que azul é conservador e vermelho é liberals, que é a esquerda. Eu adoro falar que é a esquerda, porque daí os fãs, eles vêm aqui, ó, não já é esquerda, não. É muito esquerda, meus amigos. É woke até não acabar mais. Mas, enfim, quais foram como é que faz para acabar com isso aqui? Senão tá consumindo a bateria. Quais foram os 4 sacrifícios que os liberals tiveram que fazer para poder se eleger? Primeiro foi
Trudeau, né? Eles tiveram que sacrificar o Trudeau porque a popularidade dele estava péssima. Todas as pesquisas já apontavam que se tivesse uma eleição a qualquer momento, seria assim ai, uma vitória histórica dos conservadores, nunca vista antes na história. Então foi o primeiro sacrifício. O segundo sacrifício foi sacrificar as próprias convicções. Então eles sacrificaram. Os liberals sempre defenderam o carbon tax, né, que é o imposto sobre a emissão de carbono, que eles inventaram. Deixou a gasolina bem mais caro, deixou tudo mais caro, porque a partir da hora que você bota imposto na gasolina, você está colocando imposto em toda a logística, né? Então, ficou tudo mais caro. E aí, de repente, ele cancelou, né? Ele não cancelou, ele reduziu a 0% o carbon tax que eles mesmos inventaram. Então, eles sacrificaram a própria ideologia, as próprias convicções, né? O imposto sobre ganho de capital, eles sacrificaram. Por quê? Os canadenses não gostavam, os canadenses não estão saco cheio de imposto, e o imposto que eles mesmos inventaram, que o Mark Carney sempre defendeu a carreira dele. Lembrando que esse cara foi durante 5 anos conselheiro econômico do Trudeau. Ele não é um cara novo, não. Ele é o cara que. E engraçado que a esquerda, né, está comemorando a vitória de um cara que é banqueiro, que é sonegador de imposto, que é elite pra caramba, sabe? Que morou muito pouco tempo, relativamente pouco tempo no Canadá, né, nos últimos anos, e aí a esquerda não se importa, né? Se é do time deles, pode é tudo liberado, o negocinho. Os caras não têm realmente valores, eles não se apegam a valores nenhum. É muito seletivo, é muito flexível, né? Os valores da galera. Mas enfim, esse cara sacrificou é, as próprias convicções, né? Porque botou aí os impostos, imitou um monte de promessas de campanha do Pierre Poilievre. Uma delas foi o imposto sobre novas residências, né, que iria cortar quem estivesse comprando casa de até 1 milhão, pela primeira vez não pagaria imposto sobre a compra da casa. Como imitou na cara dura o Pierre Poilievre. Então, assim, sacrificou as próprias convicções de liberals para poder se eleger. O próximo sacrifício foi esse bonitinho aqui, ó, o NDP. Esse cara aqui, faltando 5 dias para eleição, ele tava dando dica de como cuidar da própria barba. Eu não tô brincando, não. Faltando 5 dias para as eleições, ele tava postando vídeo de como ele cuida da própria barba dele. Porque ele abriu mão da eleição, certo? Eles sacrificaram o partido NDP para que os votos do NDP fossem para os liberals. Porque se não fosse, se o NDP conseguisse, continuasse com a mesma postura de sempre, provavelmente os liberals iam perder a eleição. Então, eles tiveram que sacrificar. É muito parecido com o pessoal no Brasil, né, que é a linha auxiliar do PT, e se eventualmente precisar de sacrificar o pessoal para o PT ganhar a eleição, eles vão sacrificar, não tem dúvida disso. E foi o que o Jagmeet Singh fez. Ele suicidou o partido, botou lá na máquina da eutanásia, cancelou o partido para não roubar os votos do Liberals. Vai ser interessante saber qual vai ser, qual vai ser a compensa, né, para fazer o tamanho sacrifício, né? Estranho, né? E outro também se sacrificou na cara dura, foi o Partido Verde, o Green, e retirou a candidatura de mais de 100 pessoas para não competir com os Liberals, para não dividir voto. Então foram esses 4 sacrifícios que eles fizeram para ganhar as eleições e surfaram na onda do Donald Trump, dizendo que ia anexar o Canadá e que ia entupir o Canadá de tarifa. Isso assustou muitas pessoas, né? E o que acontece? Os jovens que estão preocupados com o custo de vida, com o custo de habitação, votaram, todas as pesquisas apontavam, votaram nos conservatives. Os velhinhos que já têm casa e não se preocupam com o custo de habitação, estão preocupados com o Trump, certo? Então foi isso que elegeu aqui o nosso amigo Mark Carney e que me deixou assim exposto, que as pessoas vêm aqui, escreve chupa, chora, hahaha, nossa, eu estou muito triste. Uma coisa que eu preciso falar para todo mundo, vou repetir isso no Instagram mais tarde, é o seguinte, meus amigos. Como católico, a gente tem que acreditar que nenhum líder se elege sem que Deus permita. Então, é a vontade, seja feita a vossa vontade. Então, é a vontade de Deus que Mark Carney é o primeiro-ministro do Canadá e a gente não tem que se rebelar contra a vontade de Deus. Mas o que eu acho é que na próxima eleição, os conservadores não têm mais partido para sacrificar e não dá para surfar na onda de tarifa e de anexação do Canadá para sempre, né? Todo mundo sabe que com
com uma margem pequena que eles ganharam aqui, com um governo de minoria e com o Bloco Québécois em cima do muro, até os próprios canais da CBC lá deixaram claro que existe uma chance muito grande de ter uma eleição ainda esse ano, mais uma eleição, ou daqui a um ano e meio, né? Então, pelo menos um ano e meio a gente assiste outra eleição aí. Nessa próxima eleição, não vai ter Trump falando de tarifa, né? Não vai dar para viver eternamente se beneficiando do papo o Trump, o Trump, o Trump. Por que que o Trump influenciou nessa campanha? Porque eles conseguiram associar o Pierre Poilievre ao Trump. Eles disseram que, se eles são amigos. E claramente não são, né? E o Pierre Poilievre, claro, teve a sua participação e não ter sido comunicado melhor, né, essa parte. Bem, faz parte do jogo. Então, assim, acredito que muito em breve vai ter, muito em breve, assim, não são 4 anos de governo Carney, até porque ele é a continuação do Justin Trudeau, que foi a década perdida. Todos os índices nos últimos 10 anos, desde que o Trudeau e os Liberals assumiram, todos os índices de, que pode medir de economia, qualidade de vida, crime, o que for, pioraram no Canadá. O Canadá está mais caro, o Canadá está mais perigoso, né? Teve uma situação horrorosa aqui em Vancouver esses dias, nem quero comentar, lá do Festival Filipino, foi tão triste que eu não quero comentar. Então o Canadá ficou mais perigoso, o Canadá ficou mais caro, o Canadá menos produtivo, a imigração no Canadá está mais bagunçada, e muitos brasileiros que hoje estão num limbo sem residência permanente, tendo que voltar para o Brasil, ou brasileiro que está no Brasil sem opção de vir mudar para o Canadá, são vítimas do governo liberal que bagunçou a imigração e eles mesmos tiveram que fechar essa imigração que eles bagunçaram. Então, o Carney é a continuação dessa turma, ele não vai conseguir viver falando de medo, botando medo da turma em relação ao Donald Trump para sempre. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam pagar conta, a economia precisa girar e vivendo de Trump não paga as contas, né? Então, eu acredito que muito em breve haverá vão ter eleições novamente. Como eu disse no começo do vídeo, os poetas Gilberto e Gilmar. Foi ruim, mas foi bom. Porque nessa eleição, se os conservadores ganhassem, iria ganhar com uma minoria e não ia ter a convicção de que o Mark Carney é ruim. Então agora a gente precisa ter um ano aí para mostrar que ele é péssimo, né, que ele defende tudo que atrasou o Canadá nos últimos 10 anos, mais governo, energia verde, menos recursos naturais, um alinhamento com a China, um desalinhamento com os Estados Unidos, tudo que é ruim esse homem defende, e aí os canadenses vão finalmente sepultar esse partido terrível, e a gente espera pacientemente que isso aconteça. Espero que vocês tenham gostado da análise do seu tio, a gente se encontra no próximo vídeo.